no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Está na hora de conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. A Secretaria de Estado de Saúde alertou a população na última semana sobre o aumento no número de casos de leptospirose, decorrente da chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Por isso, pensando em alertar e falar sobre os cuidados, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto, leptospirose. Bom dia, bom domingo, feliz Páscoa, amigão. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi. E eu já falei aqui, mas não vou me cansar de repetir. A Páscoa para mim tem um significado todo especial. Porque a ressurreição de Cristo é a mensagem da certeza da vida eterna. Todos estamos de passagem, todos estamos aqui para tentar crescer, se aprimorar. Alguns não conseguem, talvez tenham outras oportunidades, não sei, mas a gente devia aproveitar essa. E a certeza de que iremos reencontrar todos aqueles que já nos antecederam e partiram um dia. A ressurreição de Cristo nada mais é do que uma mensagem de esperança. Então hoje é um dia da gente comemorar a esperança da vida eterna, a certeza de que todos vamos ficar bem. E que essa guerra lá não chega a ser bem do outro lado do mundo, mas quase, acabe logo, né? Porque tanta gente sofrendo, ninguém merece. E falar de um assunto importante, né? Leptospirose. Aguardo suas perguntas. Bom, antes de começar perguntando, claro, né, o que é leptospirose, dizer o seguinte, que naquela chuva forte de semana passada e retrasada, principalmente na Baixada Fluminense, teve município que 2 dias depois ainda estava com alguns bairros alagados. Quer dizer, as pessoas continuaram convivendo, não só no momento seguinte à chuva não, mas tipo 2 dias depois com a região alagada. E aí teve que pesar naquela água suja, né? E aí é que mora o problema, amigão. Além disso, veja bem, Helena, na própria lama, naqueles resíduos úmidos, a pessoa pode se infectar pela leptospira. Então vamos explicar o que é isso. Vamos lá. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda que é transmitida pela urina de alguns animais. Evidentemente que no nosso meio, os roedores, né, aquele rato de esgoto, o rato de telhado, aquele rato preto, o próprio camundongo, eles têm essa leptospira, que é uma bactéria do tipo espiroqueta, do gênero Leptospira interrogans, olha o palavrão, mas é uma bactéria que é uma espiroqueta, fica no rim desses animais. E eles ficam no rim desses animais, essas bactérias, sem causar doença neles. Mas ao longo da vida desses animais, através da urina, eles vão eliminando isso. Essa bactéria no meio ambiente, ela pode persistir por dias, semanas, viável, ou seja, a ponto de passar para alguém. E passa para o ser humano como? Através da pele. Mas eu disse que não eram só os roedores que, através da urina, passavam a leptospira. Quais são os outros animais? Os cães, os bovinos, bois e vacas, os caprinos, as cabras e as ovelhas. Nesses já foi detectada a presença da leptospira e, através da urina, podem contaminar o ambiente. E ela fica muito bem na água, principalmente na água da chuva. E aí, veja bem, por que fica tanto tempo a água ali? Pelas condições de saneamento básico, que evidentemente não são as melhores. Aquele nosso grande amigo, o Ivan Vicente, ele ontem colocou no meu Face, né? Falar das condições de saneamento. Claro, Ivan, as péssimas condições de saneamento, elas favorecem muito a disseminação da leptospirose. Aquele hábito infantil das crianças brincarem na água da chuva. Se você tiver que limpar, e eu recomendo que sempre que tiver alguma enchente, procure limpar, use luvas e botas de borracha, porque é uma forma de impedir que a leptospira fique em contato com a sua pele. Evidentemente que uma pele que tem alguma ferida, ela vai facilitar a penetração da leptospira, mas sabe-se, por exemplo, que se o indivíduo ficar muito tempo naquela água contaminada pela leptospira, mesmo com a pele íntegra, esse tempo em demasia permite que a leptospira penetre através de uma pele íntegra. E aí surgem os problemas, que você vai perguntar quais são, eu vou esperar. Certo, eu estou curioso com os sintomas. Pois é, boa parte dos pacientes, felizmente, pega a leptospira e não desenvolve sintomas. Porém, um grupo vai desenvolver. E os sintomas na fase aguda são praticamente indiferenciáveis de outras doenças. Febre alta, de início abrupto,
dor de cabeça, uma dor muscular que caracteristicamente isso alerta o médico para essa possibilidade. Teve enchente, chega alguém reclamando de febre alta e dor na panturrilha, engraçado, batata da perna, doendo muito, opa, leptospirose é o primeiro sinal. Você sabe que todos nós médicos somos uma mistura de Sherlock Holmes, né? Então, opa, é uma pista, né? Dor na panturrilha com febre alta, isso acende a luz amarela para leptospirose. Pensar nisso. E sempre que você pensar na doença, pede o exame e trata. Porque tem tratamento? Graças a Deus tem. Mas além disso, o que pode ter, Heleno? Perda do apetite, eventualmente diarreia, tosse, e geralmente uma tosse inicialmente seca, quer dizer, não produz catarro, e mal-estar geral. O indivíduo fica prostrado. Além do que, poxa, com 39 de febre, quem é que tem disposição para jogar uma pelada? Ninguém. O mal-estar é muito grande. Esses são os sintomas iniciais, que conforme eu acabei de explicar à família Tupi, é indiferenciável de uma gripe forte, é indiferenciável da malária. Não dá para diferenciar, por exemplo, da dengue, que também está frequente por aí, graças ao mosquito que não vai embora nunca, né? O Aedes aegypti. Qual é a doença? A gente faz exames para isso. Nessa fase aguda, os exames que a gente faz são para tentar identificar a presença da leptospira no sangue. Com isso, a gente faz um exame pesquisando a leptospira no sangue da pessoa. Estando presente, você começa a tratar. Tratamento com antibiótico à base de penicilina, normalmente que se faz. Mas em 15% dos pacientes, onde esses sintomas iniciais que eu acabei de explicar para a família Tupi surgem, a doença pode evoluir para uma fase tardia, onde ela vai se caracterizar pelo aparecimento das complicações. E aí é que mora o perigo. Sem dúvida. Agora, doutor Silvio, uma curiosidade. Se a pessoa inevitavelmente, né, acabou tendo contato com a água da enchente, o que fazer depois? Usar álcool, lavar com sabão a região que teve contato, isso ajuda ou é só um paliativo? É um paliativo. Na verdade, o que a gente deve fazer é muito tempo antes, né? Tentar evitar que, com as condições de saneamento, e essa é uma medida que é muito mais da alçada dos governos do que das pessoas, mas tentar evitar que essas enchentes ocorram. Mas vamos criar dificuldades para que os ratos proliferem? E aí não é um papel do governo não, família Tupi, é um papel nosso dentro das nossas casas. Evitar entulho, procurar, evidentemente, manter os arredores da nossa casa limpinhos, evitar deixar alimento lá, porque o rato, onde tem alimento, ele vai atrás. Aquela história do Tom e Jerry que ele come queijo, é brincadeira, ele come de tudo. Todas as impurezas. Então a gente tem um lixo, acondicione adequadamente, bota dentro da lata de lixo. Crie dificuldades, porque esses bichos proliferam, que é uma maravilha. Eles comem porcaria e eles se multiplicam horrores. É um bicho que se multiplica com muita facilidade. Principalmente, eu repito, onde as condições de higiene não são as mais adequadas. E a questão do saneamento básico deficiente que nós temos no nosso país como um todo, mas em outros países também, não é um problema brasileiro, mas aqui a gente tem que cuidar da nossa casa, é para o nosso umbigo que a gente tem que prestar atenção, devia melhorar muito essas condições. Um papel é do governo, mas o outro é do cidadão. O que for da nossa alçada fazer, façamos. Isso é muito importante. Limpe bem os arredores, varrer quintal, evitar as impurezas, porque esse bichinho desagradável que tanta ojeriza causa em tanta gente, com razão, ele vive das impurezas, ele vive na sujeira. Doutor Silvio, em quanto tempo se manifesta no organismo a leptospirose? Pois é, vamos supor, Eliano, que a gente tenha sido vítima de uma enchente, que inevitavelmente a gente tenha entrado em contato com essas águas paradas das enchentes, ou tenhamos inadvertidamente pisado na lama, permanecido algum tempo por questão até de alguma urgência que a gente tenha tido. Quando é que eu posso esperar a leptospira? Ela se manifesta de um dia até um mês. Eu posso iniciar os sintomas até um mês depois do episódio. É muito tempo. Em média, 7 a 14 dias. Quer dizer, a média que eu espero é que de 1 a 2 semanas, caso eu tenha contraído a leptospira, os sintomas se iniciem. Mas há casos em que até um mês depois eu possa ter contraído. Não é uma doença
que um ser humano passe para outra, ao contrário da Covid, em que o contato humano facilita a transmissão da doença. Sim. A leptospirose, ela precisa da urina desses animais. Eventualmente, um acidente de laboratório com um sangue contaminado pela leptospira pode eventualmente contaminar aquele que se acidentou. Mas isso é raro, isso é a exceção da exceção da exceção da regra. Normalmente precisa da urina de um desses animais, ou o cachorrinho, é mais raro. Aqui no nosso meio, o principal veículo de transmissão é a urina do rato, especialmente do rato de esgoto, aquela ratazana. Essa é que a gente deve combater com processos de desratização. E como é que a gente faz isso? Limpando ao redor da casa e utilizando raticida. E eu posso até usar aquelas ratoeiras, né, que a gente chama de desratização mecânica. É crueldade? É, mas ver uma criança morrer de leptospira é uma crueldade ainda maior. Nas complicações, ainda só para encerrar, elas ocorrem em 15% dos pacientes. Eu tenho hemorragias pulmonares, e a mortalidade é acima de 50%. E eu tenho a chamada doença de Weill, que eu brinquei na semana passada falando da síndrome icterohemorrágica. Surge em média uma semana depois da instalação do quadro da febre aguda. O indivíduo fica com a pele e as mucosas amareladas. É uma icterícia um pouquinho diferente da icterícia, por exemplo, da hepatite, com a qual ela deve ser diferenciada. É a chamada icterícia rubínica. O cara fica laranja, literalmente laranja, não é amarelado, é laranja, é uma cor que só a leptospirose dá. E compromete o fígado, e com isso compromete a produção de fatores da coagulação, o que obviamente irão facilitar, Helena, o aparecimento de hemorragias, inclusive sob a pele. Eu vou olhar a pele do indivíduo cheio de equimose, de hematoma. Ele pode ter hemorragia pelas mucosas, nasal, pela gengiva e pelo pulmão. E eventualmente um quadro que a gente fica assustado, eu vi acontecer uma vez. Hemoptise maciça, o cara tosse e não para de sangrar pela boca, através dos pulmões. Não temos o que fazer. É rezar nessa hora. É muito complicado. Então, evitar a doença é fundamental. Criar melhores condições de saneamento básico é fundamental, que os governos pensem nisso. A gente sabe que votos muitas vezes com as obras que estão em cima da terra, mas as subterrâneas não são nem um pouco menos importantes. E nós façamos a nossa parte. Vamos dificultar a vida das ratazanas? Vamos limpar as nossas casas, manter o ambiente limpo. E aquele nosso filho, nosso neto, que quiser brincar na água da chuva, moleque, aí não é lugar para brincar, não vai brincar aí não. Depois a gente sai para brincar com o vovô, com o papai. E calçar botas e luvas de borracha se você precisar mexer, e quantas vezes a gente não precisa. Acho que os recados eram esses. Mais uma vez, vamos falar rapidinho, o senhor já falou no início, vamos falar do tratamento. Eu pergunto, a doença deixa alguma sequela quando não tratada adequadamente? Veja bem, naquelas formas autolimitadas, que felizmente são a maioria dos casos, não deixa sequela alguma. A gente sabe, por exemplo, voltando a falar dela, danada, a Covid, a gente tem tido a chamada síndrome pós-Covid, onde alguns sintomas persistem depois da doença aguda. Cansaço, formigamento. Em relação à leptospirose, doutor Silvio, nada. Não deixa nenhuma sequela. É uma doença que cura e você fica totalmente livre dela, ou eventualmente, numa proporção de casos, infelizmente a gente vai ter que assinar o atestado de óbito. Isso é muito triste, porque é uma doença evitável. Evitável com alguns cuidados básicos. Não entre na água da chuva, das inundações, sem você estar devidamente protegido, com galochas, com luvas. Procure manter o ambiente da sua casa sempre muito bem limpo, para criar e dificultar a vida dessas ratazanas. É o cuidado que a gente pede às pessoas no dia de hoje, nessa Páscoa que, mais uma vez eu repito, seja abençoada dentro de todos os lares da família Tupi, que a gente infeccione ao nosso redor com essa alegria, com essa certeza de uma vida em harmonia, todos que estão ao nosso redor. Maravilha. Assunto para domingo que vem, amigão? Domingo que vem, se ela não me deixar na mão, mas ela nunca me deixou na mão até hoje, a minha querida Bruna, minha filha, vai falar de sarcoidose. Por que sarcoidose? Sarcoidose é uma doença que pode se manifestar em qualquer órgão. É uma doença que tem muito mais perguntas para os médicos ainda pesquisarem e responderem do que respostas. Mas é uma doença importante, foi uma solicitação de um ouvinte da família Tupi. E eu pensei, Silvio, o que você sabe de sarcoidose? Muito pouco, mas a sua filha, pneumologista, a maioria, 90% dos casos de sarcoidose, as manifestações são pulmonares.
pergunta para ela, e a Bruninha fala direitinho. Então trazer a minha, que ela não ouça, acho que ela não deve estar ouvindo, a minha bochocha, tricolou igual a gente. Foi muito bem criada, viu? Tá bom, querido, uma boa semana, fique com Deus, mais uma vez, boa Páscoa pro senhor, pra família, e até domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada, uma Páscoa de paz, é o que o Dr. Silvio deseja a todos os membros da família Tupi, Heleno, Regina, Jorginho Epa, minha querida Lelê, beijo. Amém. Páscoa Obrigada. abençoada. Fique com Deus, tchau, tchau. Show do Heleno Rodaí.